se torne uma coisa tranquila, que aparentemente o PNAD está nos demonstrando. Notícia isolada, excelente. Ok. Bom, vamos acrescentar aqui o nosso bate-papo. Desculpa, Alex, se eu atropelei demais. Alex, não, vamos continuar, pode continuar. Bruce. Vamos chamar já também para acrescentar aqui no nosso bate-papo, o nosso primeiro convidado, que é o Felipe Rupental, analista da Eleven Financial. Tudo bem com você, Felipe? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar aí explorando um pouquinho dados aí da Klabin, né, que teve resultados aí divulgados essa semana, apresentaram um lucro líquido aí de 972 milhões no segundo trimestre, 35% aí superior, né, ao que foi reportado em igual período lá do ano passado, de 2021. Podemos começar por aí, ô Felipe, meu xará? Claro, tudo bom. Bom, a Klabin apresentou bons resultados aí no trimestre, né, em função de preços melhores, né, tanto no segmento de celulose como no segmento de papel. Também uma recuperação, uma maior produção em celulose, frente no primeiro trimestre algumas paradas, né, programadas de manutenção, e também melhores volumes de papel. Né. Isso mostrou uma dinâmica bastante positiva para a empresa, onde mostrou um crescimento de preços, crescimento de volumes, né, com menores paradas programadas de manutenção. Perfeito. Alex, Cabral? Eu queria só perguntar, falando de Klabin, aquela polêmica, né, do projeto Figueira lá, do VPL lá, enfim. Como que você enxergou esse movimento aí, o Felipe? Muito boa tarde. Boa tarde. É um movimento que gerou um certo barulho por alguns comentários negativos de alguns membros do Conselho de Administração, né, que acho que foram muito voltados quando se fala do segmento de uma forma isolada, né, desse projeto de uma forma isolada, mas contemplando tudo que envolve, né, com, digamos, o tamanho do terreno a ser implantado e a parte do investimento também que já prepara para o investimento futuro numa planta de reciclados, né, e também a desativação de algumas unidades, né, mais antigas, com custo maior. Então, essa nova capacidade vai apresentar custos mais eficientes que as já atuais, né, que estão operando, tem uma maior capacidade, maior diluição de custos fixos, né, e também um custo variável inferior, né, às plantas atuais. Né, uma planta no estado da arte vai ser a maior planta de capacidade de papelão do lado da companhia. Né, então, acho que é um projeto para a companhia com uns bons frutos, considerando tudo que engloba, né, esse projeto, que são essa capacidade, né, menores custos, e desativação de algumas unidades menos eficientes. Né? Legal. O Felipe estava falando de papelão do lado, muita gente que investe aqui na nossa bolsa, estou falando pessoal mais iniciante, né, que está no dia a dia, ele confunde muito Irani com Klabin, com Suzano, né, a gente sabe muito bem disso, e a Irani também divulgou seus resultados hoje. O que seria na prática esses investimentos que você disse agora da Klabin em relação à competitividade com a Irani? Tem alguma coisa a ver? Se competem? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Como que você compara a Irani com esses investimentos agora da Klabin? Sim, são competidoras nesse segmento de papel ondulado, né? A Klabin ela atua mais fortemente nesse segmento, a Irani atua mais fortemente nesse segmento de papel ondulado, quando a Klabin tem uma diversidade um pouco maior de produtos. Né? Mas com certeza competem nesse mercado, sim, por papelão do lado. Né? É um investimento bastante significativo, 250 mil toneladas, né, por parte da Klabin. É bem significativo para o mercado como um todo também. Legal. Vocês citaram aí Suzano, né? Também teve divulgação de resultados, registrou um lucro de 182 milhões de reais no segundo trimestre. O número representa um recuo, né, de 98% na comparação com o mesmo período do ano passado. Como é que vocês estão enxergando o Suzano? A Suzano também apresentou uma dinâmica bastante positiva, né, apesar desse lucro menor. O lucro é muito influenciado pela posição de dívida da companhia, né, como tem toda a dívida dolarizada e como houve uma desvalorização cambial, ocorre esse efeito, né, de redução do resultado financeiro, impactando o lucro. Mas ali o que o mercado olha mais próximo, que é a geração de caixa e o desempenho operacional, a empresa teve uma dinâmica bastante positiva também, com aumentos de preços de celulose, né, aumentos de preços de papel
e também maiores volumes, né? Acho que foi também um bom resultado da companhia no trimestre. Perfeito. Cabral? Tenho. Meu amigo Cabral aqui falando. Mudar um pouquinho do Papetro. A pergunta que eu escutei um analista e eu queria escutar um segundo a mesma pergunta. A Petrobras tem condições de distribuir esse dividendo tão gigantesco ou vai afetar o caixa dela para investimento futuro? Não, ela tem capacidade, ela tem vindo de resultados excepcionais, né? Ela tem apresentado muita geração de caixa, o desempenho da indústria é muito favorecido, o preço do petróleo bastante elevado, os preços dos derivados também, maior volume de derivados, maior volume de petróleo, uma maior taxa de utilização nas usinas, isso tudo ajudou e vem ajudando ela para apresentar esses resultados, né, excepcionais que vem apresentando. Né? Ela usou também uma parte que tinha de reservas de lucro, né, lá de 2021, para contemplar esses dividendos, complementar esse valor de dividendos, né, e não deve afetar, a princípio, o pagamento de dividendos futuros para os próximos trimestres, né, considerando ali a política de dividendos da companhia. Isso, claro, depende muito mais agora da performance do petróleo e como vai se comportar o mercado, os níveis de preço, para ver o que pode impactar, né, para os próximos pagamentos de dividendos, mas acredito que essa distribuição atual não compromete financeiramente a companhia. 87, né, quase 87,8 bilhões aí, de reais em dividendos, né? Ô Felipe, o impulso aí da alta do preço, né, do petróleo aí foi decisivo aí para a gente chegar a esses números, na sua opinião? Com certeza, né? Não só esse aumento do preço do petróleo, também o aumento dos preços derivados e a política de desinvestimento que a Petrobras tem feito, né? Desinvestindo de ativos que não é o foco da companhia, né? Isso também foi um outro gerador de caixa para possibilitar esses dividendos, esse resultado nessa forte geração de caixa que a companhia apresentou. Uma dúvida que eu sempre tive é o que resultado da Petrobras vem de venda de combustível, o que o resultado da Petrobras não vem de venda? A minha pergunta subdetalhando essa dúvida geral. Se por acaso, vamos imaginar que a lei das estatais caia, simplesmente caiu, zerou. Algum presidente consiga no Congresso mudar. E eu segurar o preço da gasolina por muito tempo. A gasolina deveria estar defasado, sei lá, 50 centavos, R$1 e eu não subir. O que isso afeta? Isso é 10% do resultado da Petro, tirando o efeito imagem. Estou olhando diretamente o DRE dela, ou o balanço patrimonial. É 10%, é 20%, é 50%, é 80%, é nada? O que a venda de gasolina, diesel, gasolina de aviação, a parte já ponta final para o consumidor, afeta no resultado dela se ela segurar muito preço? Afeta bastante, assim, ela é quase a receita de derivados ali de petróleo, né, o diesel, gasolina, gás e demais produtos, nesse trimestre foi cerca de 20 bilhões de dólares, né, uma receita, frente à receita total de 34,7, né, então é mais da metade do resultado da companhia, né, das receitas da companhia, essa parte de derivados de combustíveis, né. Então um represamento de preços, né, onde a empresa ela tem que importar esses derivados, porque ela não é autossuficiente na produção para suprir todo o mercado interno de derivados de combustível. Isso causa, né, causaria um prejuízo para a companhia de forma significativa. Fechou. Obrigado. Ô Felipe, em relação a essas reuniões do Conselho de Administração da companhia, né, a gente teve esse comunicado aí dizendo aí que não vai alterar realmente a política de preços, né? Esse reforço aí sobre essa política aí, isso pode fazer com que o investidor mude alguma coisa para o investidor no olhar aí com relação à empresa? Enfim, assim, esse efeito, né, dessa nova camada, digamos, de governança que a empresa implementou para a discussão dos preços de combustíveis, a gente vai ver como é que isso vai se comportar ao longo do tempo, né? É difícil de tecer um comentário agora,
né, mas a companhia, apesar de todo esse ruído, né, que vem sendo causado ao redor da política de preços, ela vem implementando, né, uma certa paridade com os preços de importação. Né? Agora é ficar de olho e observar para que os preços não se descolem muito do mercado internacional, né, para não correr essa perda, enfim, né, como a gente comentou agora, de geração de caixa e de resultados para a companhia. Certo. Por fim, então, só para a gente resumir aqui, com esses resultados aí, é hora de investir em Petro? Nossa recomendação para a companhia é permanecer neutro. Né? Acho que ainda há muitas incertezas referente ao futuro da política de preços da companhia, ainda mais quando se aproxima, né, está muito próximo do processo eleitoral, onde o favorito nas pesquisas já se manifestou contrariamente a essa política de preços. Então é algo que chama atenção e se realmente for seguida foi descontinuada a política de preço atual, pode causar sérios prejuízos para a companhia, o que a gente já viu, né, lá atrás, onde ocasionou uma queda muito significativa da empresa e prejuízos, né, astronômicos para a companhia. Então isso é sempre um risco que o investidor tem que ter no radar. Então vocês estão avaliando esses dois cenários, né? Então, entre os dois principais candidatos, e que um dos candidatos, então, pode piorar a situação aí, de acordo com as suas recentes falas ali, a situação da Petrobras. Como é que vocês estão já prevendo, assim, o cenário, caso esse candidato que está na frente vença as eleições para a Petrobras? Digamos, teria que ver efetivamente as ações, né, do candidato, o que seria feito. Né? Muitas vezes pode ser apenas um discurso, né, para agradar alguns, mas se for colocado em prática o que está se falando nos discursos, vai ser muito ruim para a companhia. A gente tem um dado aqui, até que eu estou vendo aqui uma informação que chega agora para a gente aqui, ô Felipe, dizendo que o preço do diesel aí deve seguir elevado se não houver uma recessão global, né? Segundo a própria Petrobras. Né? O cenário aí para o diesel no segundo semestre é de preços elevados, a menos que se consolide aí uma recessão global. Foi a avaliação feita aí nessa sexta-feira por diretores da companhia, aí, adiantando que a empresa vai lidar com paradas programadas e possível impacto na produção. Segundo a reportagem, inclusive, da Reuters, aí, informa que o aumento de preços aí do diesel, o combustível mais consumido no Brasil, é esperado com a aproximação aí do inverno no hemisfério norte, né, que tende a aumentar a demanda aí pelo produto, e diante de temores, então, aí sobre a temporada de furacões também nos Estados Unidos. Esse alerta foi feito aí pelo diretor de comercialização e logística da Petrobras, o Cláudio Mastella, aí, em uma conferência com investidores aí para comentar os resultados do segundo semestre. Perfeito, é isso mesmo. Assim, o segundo semestre agora tem um período sazonalmente com maior demanda, né, por diesel, justamente por esse cenário, né, que tu comentaste. E é um ponto de atenção para os investidores monitorarem, né, a elevação do preço dos combustíveis, né, no futuro próximo. Perfeito, tá certo. Então eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente, Felipe Rupental, analista da Eleven Financial. Obrigado pela entrevista, uma ótima tarde para você.